Quarta-feira, 24 de junho de 2020, começa agora o podcast Forasteiro, produzido pela Conexão Beltrão, trazendo as principais notícias de Francisco Beltrão, do Sudoeste, do Brasil e do mundo. A previsão é de tempo aberto em Francisco Beltrão por todo dia, com mínima de 13 graus e máxima de 26. Quem fala aqui é o João e eu trago a palavra agora ao nosso amigo Giordano. Bom dia, Giordano. Bom dia, João. Bom dia, Daniel. Bom dia, caro ouvinte. Para atualizar todo mundo nessa bela manhã de quarta-feira, eu vou trazer os casos de Covid. Então, no dia de ontem, nós registramos mais 11 novos casos de Covid, contabilizando um total de 103 casos até o momento. Ultrapassamos a casa dos 100 casos. Muito preocupante. E desses 103 casos, 39 estão em fase de recuperação, 61 já superaram a doença, nós tivemos 3 óbitos, e 166 casos estão sendo investigados. Esse é o boletim do Covid elaborado aí pela Conexão Beltrão. E para falar um pouco mais de Covid, né, João, infelizmente nós tivemos um falecimento, né, na cidade de Telemaco Borba, no Paraná. A professora Gisele Aparecida de Oliveira, 39 anos, faleceu na manhã da terça-feira, dia 23. Uma notícia bem triste aí, como a gente pode ver, quanto mais, né, número de casos, proporcionalmente os óbitos tendem a acompanhar, infelizmente, né, João? E é importante aí nesse período de inverno a gente manter os cuidados, né, contra a gripe, contra a dengue, entre outros casos também, né? Bom, me chamou bastante atenção o caso dessa professora por dois motivos, né? Primeiro, pela relativa proximidade, né, geográfica do local, e segundo, que pessoas que a princípio não têm nenhuma comorbidade, que não têm nenhuma doença grave, elas, e são novas, né? 39 anos é uma pessoa bastante jovem, elas estão vindo a falecer dessa doença. Então, aí tem muitos mistérios que ainda rondam a Covid-19, que deveriam deixar as pessoas mais cuidadosas, né, a princípio, e o que não está acontecendo. No Paraná, João, são 15.673 casos, com 487 mortes em decorrência da Covid-19. Então, assim, está ficando... Sempre foi preocupante e agora a gente vai passar por um período aí complicado e tende a piorar um pouco esses números aí, em função do inverno, em função de todas as características que o inverno traz, né? Quando a gente fala de doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, alergias e problemas respiratórios em geral. Então, são todos quadros aí que tendem a piorar o quadro da Covid-19, principalmente na região sul do Brasil. A campanha de vacinação contra a gripe está terminando. Falta uma semana para o encerramento da campanha de vacinação contra a gripe. Principalmente as crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, que ainda não se vacinaram, devem procurar uma unidade de saúde para se imunizar. Lembrando aí que a campanha prossegue até o dia 30 de junho. Eu queria chamar a atenção para essa campanha porque é extremamente importante as pessoas se vacinarem contra a gripe nesse momento para que mais tarde não se confundam, né, os sintomas da gripe com a Covid-19, porque como o governo já vem falando, tanto estadual quanto federal, não há exames suficientes para todos. Como a gente falou anteriormente, o período não é bom. Nós acabamos de entrar aí no último dia 20 no inverno. A gente sabe que o inverno ele traz consigo aí um grande número de doenças e a H1N1 é uma delas, né? E sempre vem muito forte aí para a população, principalmente a população idosa. Então, por favor, se vacinem. A Rua Marília, que dá acesso ao bairro Padre Eurico, ganha calçamento. A Rua Marília, nas proximidades da nova trincheira de acesso ao bairro Padre Eurico, recebeu novas calçadas dentro das ações que estão sendo realizadas no entorno da trincheira. A administração municipal também está preparando o asfaltamento de várias ruas naquela região. Eu puxei essa notícia hoje, pessoal, porque eu acho interessante. A gente tem várias críticas sempre, mas quando tem coisa boa também a gente tem que falar, né? E essas obras
nas proximidades de bairros periféricos, elas são muito importantes para trazer uma qualidade de vida maior para as populações que moram nesses locais, né? Porque muitas vezes, isso não é só aqui, são em várias cidades, as obras ficam muito presas ali nos bairros mais nobres, né? E as periferias às vezes são esquecidas. Então essa obra aí é muito positiva para Francisco Beltrão de uma forma geral. Eu concordo que a obra é positiva, mas não acho ela tão importante assim quanto você comenta. Eu acho que a gente não tem que comemorar quando o poder público faz o mínimo, né? Eu acho que é a obrigação deles, e assim, quando eles levam alguma coisa para um bairro mais pobre, a gente tende a achar bom. O que tá errado na minha opinião, porque na verdade a gente tem que achar normal, a gente deveria achar isso aí comum. O que eu acho que deveria ser uma notícia maior é que logo adiante dessa trincheira, eles fizeram um calçamento lá para frente, um calçamento não, desculpa, um cascalhamento em um bairro lá para frente lá, que é o Terra Nostra. Eu pergunto por que a prefeitura não planeja essa cidade. Por que a gente está trabalhando dessa forma? Por que foi gasto em um empréstimo emergencial 10 milhões de reais para fazer um viaduto e tem 900 famílias lá? Eu já ouvi dizer isso, 900 famílias. 900 famílias que não tem nem asfalto, não tem água, não tem, enfim, não tem água, não tem esgoto. Eu acho que as prioridades estão bastante erradas, sabe? Eu acho que esses 10 milhões deveriam ter sido investidos não na porta do bairro, fazendo um portal que divide o que é periferia e o que é centro. Esses 10 milhões deveriam ter sido gastados no bairro, para fazer com que o bairro se parecesse um pouco mais com o centro. E é importante, né, qualquer obra de infraestrutura, ela seguir um plano diretor, não é mesmo? Para que a gente aí possa ir um desenvolvimento coeso no município, em que as estruturas e as ações da prefeitura sejam coordenadas de fato com a necessidade da população, não é mesmo? É muito importante sempre seguir o plano diretor e ficar de olho nas obras e fiscalizar o que a nossa prefeitura faz. Exatamente. O problema é quem define o que é o plano de diretor, né? Essa é a grande questão. Mas, enfim, é uma discussão longa. É longa, sim. Senado aprova a mudança da data da eleição para novembro. O Senado empurrou para frente a eleição que deveria ser em outubro, ele empurrou para novembro. Na verdade, assim, se você contar os dias, ele empurrou 25 dias para frente, né? A justificativa é que a pandemia vai impedir que a gente faça a eleição e faça a campanha até outubro. O problema é que eu não sei se 25 dias vai resolver o problema da pandemia, né? Tá certo que a gente não pode adiar uma eleição, as pessoas não podem ficar num cargo público mais do que o tempo que a gente escolheu para elas ficarem, mas eu não sei se esses 25 dias vão resolver o problema de falta de campanha e tal. E por causa disso, o ministro Barroso já propôs que lá na frente se faça uma anistia para quem não vote. Então, talvez, gente, nós vejamos a primeira eleição nacional de voto, em outros termos, mas de voto não obrigatório. Quer dizer que se você não for votar, você justifica lá e você não recebe multa, não recebe nada, enfim, você recebe até a anistia por não ter votado. O que isso quer dizer? Quer dizer que provavelmente a pandemia não vai acabar, pelo menos é isso que eles estão lendo até o final do ano. Então, como a gente vai ter que ter uma eleição, é bom que a gente não obrigue as pessoas, principalmente as pessoas do grupo de risco, a se expor, né? Então, provavelmente, a gente vai ter uma eleição esse ano, ela vai ser em novembro, e provavelmente ela vai ser facultativa. E, Daniel, você saberia nos informar se os mandatos eles iriam se encerrar no último dia do ano e do primeiro dia de janeiro, e essa transição entre os poderes, vamos dizer assim,
ela correria de uma maneira normal? Pois é, isso aí o pessoal não definiu, a discussão girou totalmente em torno do fato de que ninguém pode ficar um dia a mais além do prazo que a eleição lhe deu como cargo, entende? Mais ou menos assim, se a gente deu 4 anos para o prefeito, não se pode de maneira alguma, desculpa, deixar que ele fique 4 anos e 2 dias. Então, eu acho que sim, cara, que a transmissão de cargos vai ser feita lá no dia 1º de janeiro de 2021. Isso eu acho que vem para reforçar, não é, pessoal? Aí a importância de escolher muito bem o seu voto, né? Nós estamos aí passando por momentos difíceis, né? Crises e mais crises, então agora mais do que nunca, mesmo não sendo obrigatório, mas, né, vamos colocar assim, é importante votar e votar com consciência. O que você pensa, João? Cara, é isso. Na verdade, para ser bem sincero, com relação à política partidária, eu ando desanimado, embora eu saiba do impacto que isso tem sobre as nossas vidas, né? E recentemente a gente está vendo isso por meio das eleições, né? Das últimas eleições que houveram. Nesse sentido, eu ando bem desanimado, assim, mas esperamos melhoras aí nos próximos dias. Eu também sou contra essas pessoas que dizem que a gente deve votar nulo, branco, que a gente não deve votar, porque isso impacta muito a nossa vida, né? Eu vou deixar isso claro. Você está desanimado com essa situação política, não quer dizer que, né, você seja contrário à política partidária ou algo nesse sentido. Mas a política partidária brasileira, o fato é que ela está bem desacreditada, né? Tá complicado. Concordo que não é fácil, mas a gente não pode deixar que a política fique na mão desses caras, ou pelo menos desse tipo de cara que costuma ficar. Então, apesar de ser chato, apesar de ser complicado, acho que a gente tem que se formar e participar na medida do que a gente pode, né? Sim, concordo. Por falar nisso, a gente vai cobrir as eleições esse ano, viu, rapaziada? Então, fiquem ligados na gente. E o partido PSOL quer saber se o Weintraub foi aos Estados Unidos a bordo de um avião da FAB. Tá rolando, não sei se vocês sabem, rolou uma certa um vazamento, enfim, e aquele grupo Anonymous que a gente comentou ontem, né, que não é um grupo, são várias células, enfim, uma dessas células vazou que o ministro Weintraub teria sido levado até Miami por um avião oficial da FAB. E por causa disso, o pessoal quer explicações, né? Por que levaram com o avião da FAB, por que levaram como ministro, com passaporte diplomático e revogaram depois. Então, essa história ainda não acabou e parece que vai longe, viu? Então, Daniel, nós tivemos uma fuga coordenada do ministro no Brasil. E quais seriam as implicações legais se for verificada a veracidade dos fatos? Olha, cara, agora você me apertou sem me abraçar, mas é muita coisa. As informações não estão completamente claras, né? Mas, cara, eu acho que eles vão ter que se explicar, o governo federal vai ter que se explicar, a aeronáutica vai ter que se explicar, porque é desvio de finalidade, né? Todos os atos públicos, eles têm que ter uma finalidade e eles têm que estar amparados em princípios. E um deles é a moralidade, outro deles é a economia. Então, se você olhar, fizer uma análise de princípios, tem bastante princípio aí que foi quebrado, caso se confirme que ele foi levado por um avião, um avião da Força Aérea, numa missão especial só para fazer isso, sem nenhuma finalidade diplomática. Então, eu não sei dizer exatamente para ti quais são os artigos que eles estariam infringindo, mas se você olhar de uma forma geral, eles estão infringindo vários princípios da administração pública. Enfrentava aí algumas acusações perante aí ao STF. É uma loucura esse caso, né, João? É uma loucura. Moralmente falando, eu não tenho muita base para falar da parte jurídica, mas moralmente falando, pelo menos se tudo isso se confirmar, é bastante vergonhoso, né?
Mais um dia no governo Bolsonaro. Então, pessoal, esse foi o primeiro podcast forasteiro que nós fazemos aqui na Conexão Beltrão. Estaremos fazendo todos os dias pela manhã, durante a semana, de segunda a sexta, trazendo muitas informações para você. Fique ligado e até mais.